E é muito doido, assim, o caminho que você fez, porque você nasceu em algumas condições não tão favoráveis para isso, né? Não. Você nasceu numa Brasília ali recém-inaugurada, em meio a uma ditadura, não teve muita socialização na infância, e eu descobri ontem que você era uma criança epilética. Eu fui epilética. Eu fui uma criança epilética. Na época, eu não sei se a medicina conhecia isso tão bem quanto conhece hoje, mas tem um negócio que se chama epilepsia juvenil. Quando os seus hormônios se estabilizam, você tem uma chance de não ter mais processos convulsivos e da comunicação entre neurônios passar a funcionar normalmente. Foi o que aconteceu comigo, mas ninguém sabia disso quando eu tinha 6 anos e tive minha primeira convulsão. Eu fui tratada com remédios muito pesados até os 18 anos, que foi quando eu fiz o meu primeiro eletro considerado normal, meu primeiro eletroencefalograma considerado normal pelos médicos. Sim. E aí parei os medicamentos, mas eu tomei medicamento pesado para a epilepsia dos 6 aos 18 e convulsionei muito, porque é uma fase em que você está crescendo e a medida dos medicamentos, a dosagem deles varia conforme a idade. Então, assim, dava uma desequilibrada, aí eu tinha uma convulsão. E assim, não é legal você ter convulsão no colégio, na casa do amiguinho, no meio da rua, depois de adolescente, no teatro, na frente de todo mundo, em lugares públicos. Não era uma coisa simples. Então, era muito corajoso dos meus pais confiar em mim para tomar o remédio e ir para casa de um amigo, viajar com uma outra família. E claro que você não quer esta responsabilidade para outras pessoas que não têm a responsabilidade sobre uma criança doente, né? Ela fica de olho que ela pode convulsionar. E aí faz o quê na hora, né? É muito estranho, sabe? Então, eu tive uma infância que não teve muitos recursos, meus pais não tinham dinheiro, eu era doente, então tinha muito cuidado comigo. Eu fui tratada no hospital de base, o Hospital Público de Brasília, na ala da pediatria neurológica. E assim, foi muito legal, porque eu tinha um médico muito bom, que já era muito velhinho naquela época, ele não deve estar vivo hoje, mas que apesar de conhecer a medicação que era indicada para o meu caso na época, ele tinha conversas muito legais comigo. Então, eu acho que naquele contexto todo eu dei muita sorte. Sim. Eu dei sorte de não ter virado uma pessoa depressiva ou magoada com o próprio passado e com a primeira infância, que foi de muita solidão e muita dificuldade financeira, de doença, enfim. Adaptação, né? Adaptação ao mundo, era tudo muito difícil. E quando eu precisei fazer alguma coisa da minha vida, eu incrivelmente soube o que fazer. Aconteceu de dar certo com aquilo que eu tentei e de ser uma pessoa muito realizada e muito feliz com o que fez da própria vida até aqui. Porque tem muito mais para acontecer. Tem, né? tem. Ainda vamos para muitos lugares a partir daqui. Ai, Ana, amando receber você aqui. Muito obrigada por você ter vindo aqui em Vênus. Imagina, um prazer estar aqui. Eu adoro papear com mulher interessante, inteligente. Muito legal, né? A gente legal. Triangulou muito bem. É muito bom quando a gente consegue não só fazer as perguntas e ter a resposta, a gente consegue triangular, assim, que o sabe? papo flui, né? Flui, porque são assuntos que são muito da nossa essência de mulher, sabe? E eu me dediquei durante muitos anos a pensar sobre isso. Então, quando alguém me dá a oportunidade de falar sobre isso e a pessoa volta, sabe? É um jogo, eu estou jogando com vocês. Vocês também pensaram sobre isso, vocês têm as próprias experiências. E você vê que louco, né? Eu tenho 59, você tem 44, essa criança tem 20... Vou fazer 30. 29? Tenho 29. Então, somos de lugares diferentes e de gerações diferentes e a gente percebe as mesmas angústias. Na origem, é o mesmo tipo de dor, né? Que a gente tem que lidar com ela todo dia e extrair o melhor, apesar Exatamente. dela, né? Sim. Isso que você estava falando sobre ser... a gente ter essa postura mais masculina para ter entrado no mercado de trabalho. E você falou, se eu tivesse nascido em 80 e fosse entrar no mercado... É a minha conta, né? Eu nasci em 81... E essa é a minha conta. E eu sempre... a gente vai fazendo o que a gente vai fazendo. É o que você falou. Era a condição que eu tinha, era como eu... Enfim, não dá pra eu julgar o hoje pelo que foi, né? Mas uma coisa que eu sempre penso... Meus pais se separaram, eu era adolescente. Então, eu não tive a presença do meu pai ali por perto, né? Primeiro que até ali já não tinha mesmo, porque ele só trabalhava e a gente tinha pouco contato.
É o provedor ausente. O provedor total. Que a cena da novela Outro Dia, com a Odete Roitman citou, né? Que eu achei muito interessante. Muito corajoso, inclusive, trazer esse tipo de questão para a TV de massa, né? Para a maioria. Exatamente. Né? Sim. Mas o provedor clássico, é o provedor né? ausente, E a minha mãe, no oposto, era dentro de casa o tempo todo, enfim. Mas eu demorei algum tempo para entender ali o que isso gerou em mim, sabe? Então, não tinha possibilidade de furar o pneu do meu carro e eu ligar para o meu pai. Não existia essa conta na minha cabeça. Furar o pneu do meu carro, o problema é meu. Não importa se eu tenho 20 anos, o problema é meu. Não, sabe? Exatamente igual aqui, tá? E aí a gente vai criando uma casca e vai se tornando a pessoa. Então, outro dia eu vi até uma publicação que falava assim: a pessoa que nasceu no ambiente de ter que cuidar do básico sobre si e a outra que teve. Nunca vão entender, porque. Só para dar um exemplo que fica mais fácil, porque quando a gente fala de dinheiro, todo mundo entende a conta. Um amigo meu estava vendendo um apartamento, né? Ele falou, Cris, tô vendendo apartamento, te interessa? Porque era no bairro que ele sabia que eu gostava e tal. Aí eu falei assim, cara, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Eu não sei se eu fico feliz de você achar que eu tenho esse dinheiro ou se eu choro porque eu não tenho. Porque eu fico muito feliz que você acha que eu tô nesse lugar aí, de ter essa grana. Mas não, eu não tenho. Dele, Cris, para, você tá trabalhando pra caramba, você tá não sei o quê. Aí eu falei, é porque eu não comecei do zero, eu comecei do menos 20. Eu tô ainda tapando buracos da história da minha família. Eu ainda tive que tirar minha mãe do lugar que ela morava. Sim. Eu ainda tive que, tipo assim, eu comecei 20 passos pra trás, eu não comecei no zero. Não é tipo assim, olha, eu tô aqui, deu certo, daqui eu sigo. Não, eu não sigo. Eu tenho que tapar uns buracos. E é impressionante como não tem como explicar essa casca. Não tem como explicar essa dureza, essa coisa que a gente... Porque a gente precisa suprir esse lugar do masculino de cuidado que, se eu não tive, eu tenho que me dar. Porque eu tenho que ser a própria pessoa que pensa na segurança, sabe? Então, aquela coisa de ser muito atenta na direção defensiva e estar sempre de olho e tomar certos cuidados. Porque eu tive que fazer, né? Então, não só pela postura profissional, mas pessoal também. Que esse tom masculino muda a gente, molda a gente em vários detalhezinhos da vida, né? Eu te entendo muito. E isso é uma coisa que eu vi muito em mim. Refleti muito sobre isso. E não é que eu tenha facilidade ou mais facilidade com as minhas próprias vulnerabilidades hoje. Mas o fato de ter pensado muito sobre isso me levou a relaxar um pouco e me perdoar um pouco por ser quem eu sou. Porque a gente fica muito se chicoteando, né? Ai, por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? Ai, porque... É isso. Quando você entende o contexto de onde você é e por que você faz o que você faz, você se abraça e fala, linda, maravilhosa. Era o que você precisava está fazer. fazendo o seu melhor. Era o que precisava fazer. Você está fazendo tudo que você pode. E a gente fez tudo que a gente pode. Então, assim, isso... Eu não tenho a maior facilidade do mundo com vulnerabilidades ou exposição de vulnerabilidades. Eu não fui treinada para isso. Então, para mim, é difícil chegar nesse lugar. Mas eu me amo com todos os meus defeitos. Eu me olho no espelho, eu conheço cada um deles... E eu gosto até deles. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tive que fazer. Eu sei o que eu passei. Assim como você sabe. E uma coisa sempre foi muito importante para mim. Talvez por vir desse contexto. Talvez por ser uma mulher dos anos 80. Que foi essa independência. É muito confortável para mim dizer assim, eu escolhi esse caminho, eu tenho que me responsabilizar pelas consequências dessa escolha também. Mas tem alguma coisa melhor do que poder escolher? Eu não conheço. Se tem, eu não sei qual é. Então, apesar de ter pagado o preço por todas as decisões que eu tomei, fui eu que decidi. Então, a consequência é toda a responsabilidade minha, para o bem e para o mal. E isso, para mim, é muito precioso. E isso paga todo o resto. Paga você não
ter ficado debaixo da asa de ninguém, paga você não ter para quem ligar ou não conhecer a maneira de ligar e pedir ajuda para alguma coisa, paga você não imaginar que numa relação a mulher é a que se deixa conduzir e o homem é o que conduz. Tudo isso são coisas que a gente internalizou e pelo que eu estou entendendo a gente é muito parecida nisso, por uma série de circunstâncias. E isso é quem você é. Sim. Isso é quem eu sou. E tá tudo bem desse jeito, sabe? Assim, hoje, a minha relação com meu marido, por exemplo, ele é um cara muito independente. Muito independente. Tipo, para ele foi muito duro ficar numa cama dependendo de mim durante 4 meses, porque ele tem um grau de autonomia ridiculamente alto na vida dele. E para mim, isso é uma relação muito confortável, porque eu não tenho que cuidar dele. Sabe? Eu não tenho que cuidar, é muito ruim para mim ter que cuidar. Eu não nasci para isso, eu nasci para produzir outras coisas, não para ficar ali de cuidadora. E os dois se viram nos papéis opostos ali. Foi. Mas assim, eu acho que o casamento dá certo porque ele é muito autônomo, ele não é um bebê chorão, um menino que precisa de uma cuidadora, que passou da mãe para a mulher. E eu não sou uma pessoa que admite nenhum tipo de impedimento à minha liberdade individual. Imposição. E ele não é um cara que fica ali policiando as minhas idas e vindas, sabe? Não tá nem aí. Então, tem uma coisa que funciona porque eu sou assim e porque ele é assim. Sim, é só uma junção de características, Exatamente. né? Não é uma... Tem alguém sempre que casa com quem você é. Que combina com quem você é, sabe? Não é assim, o mundo é uma merda porque a gente teve que viver isso tudo. Não, tem coisas muito legais em ser desse jeito. Sim. Eu sou muito resolvedora. Cuidadora, nem mais resolvedora eu sou. Eu sou a pessoa que, tipo assim, vai daqui, eu resolvo, tá? Pá. Sempre fui. Eu sou o contato de emergência do uma galera. Contato de emergência. Eu também. Pra eu ligar pra alguém, meu Deus do céu. É tipo assim, depois que morrer eu ligo, avisando. Não tem. Então, isso que eu falei, do tipo, furou meu pneu. Meu bem. Não se vira, Troca. porque não tem o que... exatamente. Eu ligo pro seguro, se vira. E aí, outro dia eu saí com uma pessoa e eu sempre sou, tipo assim, minha mãe, minha filha, né, sempre. E aí eu tava num restaurante e aí o atendimento tava um pouquinho difícil naquele dia e aí demorou pra vir um negócio, negócio que veio errado e, enfim, já era a 5ª coisa que... Não dava certo. E aí, a hora que eu pedi a sobremesa, eu pedi com a água e veio a sobremesa, não veio a água. Eu comi, tava bem doce, tava muito gostoso, mas eu falei, puta, a água agora seria... Ia ser legal. Né? E aí eu provei, tá gostoso? Eu falei, tá gostoso, mas falta água. E aí a pessoa levantou. Não pra brigar, mas pra ir buscar água. Tipo assim, faltou água. Vou lá pedir. E eu falei assim, gente, é assim que as pessoas se sentem comigo? É assim que é? Tá conviver comigo? Que legal, cara! Porque sempre sou eu a pessoa que fala assim, peraí, mãe. E vou lá e volto com a água. Claro. Exatamente. Peraí. Essa sensação você fica... E aí eu falei, peraí. Cuidaram de mim. Gente, mas de alguma maneira. É assim que é? Meu Deus, sabe? É. Então, é isso, essa sensação de... E engraçado como isso desperta uma, sei lá, cria na gente uma casca, alguma coisa do tipo... eu costumo dizer que a minha aspereza externa é pra proteger o monte de manteiga que tem aqui dentro. Porque eu só abri uma brechinha, a pessoa leva minha roupa do corpo. Sim. Então, eu me obriguei a botar uma casca em volta porque não tinha ninguém protegendo a minha manteiga. Não tinha ninguém falando assim, não, ela não vai, não, ela não sei o quê. Não, então eu mesmo tive que... Talvez por isso a minha facilidade de dizer não, porque não tinha alguém pra me blindar. Mas olha que coisa legal que você fez disso. Eu me blindei, né? Não, você resolveu a sua vida. Você Sim. não tá por aí uma manteiga derretida, se vitimizando e chorando pelos cantos. Tá aí um mulherão, resolvida. Bloqueou. E talvez a gente está muito acostumada com o romance hollywoodiano, né? Com aquela coisa de eu vou prestar atenção em você. Eu também vou prestar atenção em você para o resto da vida. Cuidaremos um do outro. Às vezes não é isso que funciona. A gente não... Quando a gente romantiza demais as coisas, em geral, dá errado. Em geral, não dá bom. Porque nós somos levados a romantizar
E a romantização é muito cruel para a mulher, porque ela começa a entender a vida de um ponto de vista de só se tiver o príncipe encantado que, né, me colocará na garupa do cavalo e me guiará por aí é que eu vou ser feliz. E é muito... Eu tô aqui descrevendo que o meu casamento não tem absolutamente nada de romântico. Porque é um ser muito autônomo, super autônomo, um homem muito autônomo, com uma mulher que... Prática. Super prática e que não abre mão da própria liberdade. Então, assim, são duas pessoas improváveis e é muito legal, porque, né, eu não romantizo a situação, ele também não romantiza a situação e a gente constrói muita coisa legal juntos.